Olá, a paz do Senhor. Hoje nós vamos refletir numa passagem que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30. Diz assim: No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Essa passagem é uma passagem quando Jesus permite que Pedro ande sobre as águas com ele. Como nós já conhecemos, nós sabemos que Jesus manda que seus discípulos entrem num barco e atravessem para outra margem. Só que no meio disso tudo vem uma tempestade, E Jesus vai ao encontro de seus discípulos andando sobre as águas. Pedro, quando vê que é Jesus, ele pede para ir andando sobre as águas e ir ao encontro dele. E aí nós vemos aqui no verso 29 que Pedro pede para Jesus permitir que ele vá até ele andando também por cima das águas, E aí aqui diz, no versículo 29 ainda diz que Pedro, vendo o vento, vendo a tempestade ao seu redor, ele tem medo, ele se assusta e ele começa a afundar. E nesse momento que ele começa a afundar, ele clama por Jesus, Ele grita por Jesus, e Jesus ali estende as suas mãos e levanta Pedro. É o que ele diz aqui no verso 30, Ele fala: olha, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Essa passagem ela deixa algo muito claro aqui pra gente, Que eu tenho refletido durante essa semana. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repare que quando Pedro ele começa a andar sobre essas águas, ele está com somente um alvo, que é Jesus. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele consegue caminhar. E no meio da tempestade, a tempestade por um momento chama a atenção dele, os ventos chamam a atenção de Pedro, e Pedro ele desvia naquele momento o olhar de Jesus e começa a olhar o que estava ao redor dele, Trazendo para o nosso mundo de hoje, irmãos, nós vivemos num mundo totalmente caótico, na visão humana. Em todos os momentos nós estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos pensando já no dia de amanhã. E nós podemos trazer essa parte da tempestade como as nossas dificuldades nos nossos dias, Então nós temos preocupados com muitas coisas. E talvez essas coisas tenham nos tirado o foco de Jesus. Talvez você tenha se preocupado com muita coisa que tenha tirado o foco de Jesus. Não que você tenha esquecido dele, Mas às vezes a tempestade, ou o vento, ou o barulho, o ruído, ele é tão alto que tenta nos tirar a atenção, para o nosso verdadeiro foco, que é Jesus. E naquele momento, nós podemos nos sentir como Pedro, afundando naquelas águas. Mas o mais impressionante, irmãos, é que quando Pedro chama por Jesus, ele clama por Jesus, clama por socorro, Jesus estende as suas mãos. E Jesus fala para ele: por que você duvidou? Às vezes nós estamos igual a Pedro, damos ouvido a tantos ruídos, damos tanta atenção para os ventos, para as tempestades, e duvidamos às vezes do que Deus nos prometeu, do que Deus já fez na nossa vida, e ficamos com medo de certas situações. E o Senhor ele deixa muito claro aqui para Pedro: olha, por que você duvidou, Pedro? Como é pequena a sua fé? Sabe, irmãos, nós não podemos permitir ter uma fé muito pequena, porque o medo, ele é a ausência de fé. O medo, a ansiedade, a incerteza é a ausência da fé. E da fé em quem? Em Jesus. Se Jesus ele tem nos prometido algo, ele tem nos prometido vida eterna, tem nos prometido sermos abençoados, tem nos prometido graça, tem nos prometido livramento, saúde, paz nos nossos lares, nas nossas casas, nós temos que tomar posse disso. Não é porque a gente ouve o ruído de um vento ou sente um vento batendo no nosso rosto que nós temos que dar mais atenção para isso do que para Jesus, não. Se o vento soprar contra a nossa vida, ou se qualquer barulho ou ruído ao nosso redor tentar fazer um barulho mais alto do que o de Jesus, nós temos que clamar ainda mais alto pelo nome dele. Porque assim como Jesus fez com Pedro, ele faz com a nossa vida. Se você clamar por Jesus, independente das circunstâncias que você tem vivido,
Mas se você teve uma atitude, assim como Pedro teve de fé, de sair do barco e ir até o encontro dele, e se no meio dessa caminhada você se vê desamparado ou encontrar certas dificuldades, clame por Jesus, porque Ele está ali disposto a te ajudar, Ele está disposto a estender as suas mãos para te socorrer. Então é por isso que Ele fala aqui, olha, por que você duvidou? Né? Como que é pequena a sua fé? Jesus segura ele pela mão e fala para ele, olha, não duvide, não duvide do que eu te prometi, não duvide do meu sacrifício na cruz, porque ele foi por você. Sabe, irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas, então há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Então, se você tem passado um momento de choro, tenha certeza que chegará o momento de sorrir. Continue acreditando em Jesus, continue tendo fé em Jesus, naquilo que Ele tem feito pela sua vida e que Ele já tem prometido, irmãos. Todos nós temos uma promessa. A maior delas é que nós vamos nos encontrar com Ele naquele grande dia. Então continue a sua caminhada, não dê atenção para os ruídos, para os ventos, para as coisas que tem ao nosso redor que tentam fazer ruídos. Mas dê atenção sim à voz de Jesus e à mão dele. Clame por Ele, chame por Ele, porque Ele pode te ajudar em todas as situações que você estiver passando. Então, creia no Senhor, guarde essa palavra no seu coração, medite nela. E quando você se sentir desencorajado, com medo, lembre dessa passagem. Jesus, Ele está contigo. Ele está com você dentro do teu barco e também fora do barco. E onde você estiver, o Senhor ali, Ele vai estar com você e Ele vai te abençoar. Amém? Que Deus possa falar ainda mais com você, que Ele possa te abençoar, que Ele esteja com você, te guardando, você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a todos.